Beleza, então vamos fazer o nosso update agora. Aqui no update a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar um, o nosso HTML, né? Que diferente do delete que a gente não precisou, a gente precisa de um lugar para colocar as informações do nosso update, né? Eu vou fazer o seguinte aqui então. Eu vou. Acho que eu vou copiar só isso aqui mesmo. Eu acho que dá de copiar isso aqui mesmo. Tirando os últimos dois divs, né? Eu vou colocar aqui dentro essa div. Editar usuários. Beleza. Vamos ver como que tá aqui no nosso projeto. Cara, por que que o meu Google ele tá bugado assim? Deixa eu ver um show preview. Beleza, ele tá normal. Editar usuários e beleza. Fechar aqui. O nosso editar usuários ele tem uma coisa diferente. O nosso editar usuários, a gente vai colocar um a mais que é o nosso ID. Porque para editar o nosso usuário, além do nosso CRUD, a gente precisa do nosso ID, porque o create a gente não precisa, porque ao próprio banco ele dá o auto incremento no ID. Então você não precisa enviar o ID. Agora, para você editar, você precisa enviar o que você quer editar, né? Ou se você quiser editar o telefone, CPF ou nome, e precisa enviar o ID para você falar qual ID eu estou editando, entendeu? Então, eu só vou mudar aqui as coisinhas dele. 01, só 0, tá bom. E ele é um number, né? Number. Vamos ver como que tá. Aqui já tá tudo certinho, então. Tranquilo. E editar ali embaixo, né? O nosso BTN. BTN nem precisa desse, desse D, na verdade. Porque o próprio form já fala, né? Deixa eu... Aqui. A gente tem que ter o nosso form também, né? Aqui, ó. ID form create. Form edit. Beleza, então. Então, o nosso HTML, ele já está pronto. É basicamente só isso mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Já vou dar um script aqui no nosso delete, no nosso update, para eu não esquecer depois, né? Agora é o seguinte. Vamos copiar e colar esse create e vamos colar aqui. A gente vai mudar esse usuário. Tem que mudar outra coisa também no nosso HTML. O nosso, o input, né? Não pode deixar igual. Eu só vou adicionar um edit na frente. Para um não confrontar o outro, né? Eu busco daquele, eu busco daquele, né? Tem dois iguais. Daí precisa deixar, tipo, cada um como único, né? Edit. ID. É que a gente não tinha o ID, né? E também um ID para esse aqui. ID.
preencha os campos. Beleza, feito isso, a gente adiciona aqui também, né? O nosso ID, ele não precisa ser mandado no dados, né? Porque esse dados a gente vai trabalhar nele só para editar, né? Então isso aqui pode deixar assim mesmo. O que que a gente tem que fazer é mudar isso aqui, né? Colocar um delete. Eu tenho um delete não, um update, né? Deixa eu copiar isso aqui que é melhor. E é um update, né? Update. Porque já a gente vai mandar o, o nosso o nosso ID pela URL, né? Pelo fetch. Aqui no próprio fetch eu já falo o ID, então eu não preciso falar aqui também, entendeu? Por isso que aqui não tem algo para falar, né? Daí aqui é dados mesmo, né? Com nossos dados, o resultado, o age resultado e tudo basicamente é igual. Agora o nosso form edit, né? E é um submit também, porque a gente pode enviar mais de um dado. Se fosse um dado só, era clique, mas como é mais de um, é submit. Pode ser mais que um, né? Se o cara quiser mudar só o nome, ele muda. E o nome da nossa função. Update. Perfeito. Basicamente, então, é só isso o nosso update. Vamos pro back-end agora, né? Vamos adicionar nossa route aqui no app, né? App os a nossa mesma route que está aqui, né? Recebe um parâmetro, né? Que é o ID. Mas aqui no app não precisa criar, né? É só lá na route. Beleza. Só um segundo, gente. Beleza. Vamos pegar aqui também, né? Agora, beleza. Aqui nosso app tá bom, agora vamos criar nossa route. Já vou exportar ela. Vou criar uma route aqui. Ah, já quase que eu troco a do nosso delete. A gente vai copiar e colar o nosso delete aqui. E daí aqui já muda, né? Porque o delete, ele não é, o nosso update não é delete, não é post nem get, né? E ele também não é update, né? A gente usa o nome put no nosso express. Put, daí é update. Beleza. Update controller. Update controller. Cara, por que que não tá rosinha esse aqui, mano? Acho que vai ficar quando a gente terminar o nosso controller. Vamos lá pro nosso controller, então. Nosso controller é basicamente a mesma coisa, né? A gente só chega e copia e cola isso aqui. Daí, beleza. O nosso update, né? Já mudar aqui. Dar um export.
Vamos ver se o nosso root já ficou normal aqui. Beleza. Agora é o seguinte, o nosso update, ele, eu já vou mudar aqui, ó, update, o nosso update user service, já vou fazer o import também. O nosso update service, ele vai receber dois parâmetros, né? Que é o nosso ID e o nosso body, né? Que é o nosso corpo. Igual no create tem o nosso body, aqui a gente também vai ter. Que é os dados que a gente vai atualizar, né? Daí, beleza, basicamente é só isso aqui no controller. Você viu, gente, que tipo, o mais demorado foi fazer o get, porque a gente teve que montar tudo, fazer tudo pela primeira vez. Agora, para terminar o CRUD, a gente só copia e cola e altera o que for preciso, entendeu? É bem mais rápido. E a gente sabe onde alterar, né? Aqui no controle é só o porteiro, no service é regra de negócio, e o nosso repositório é conversa com o banco, né? Daí fica bem mais fácil. Beleza, então, aqui é basicamente só isso mesmo. Eu já dei o update service aqui, então beleza. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos para o nosso service, então. Já vou dar o nosso export aqui. Depois eu mudo isso aqui. Vou copiar isso aqui. Vou mudar para update. E a gente tem o update do repository. Daí eu já vou exportar também. Update user repository. Beleza. Aqui no nosso negócio de update, vai ficar basicamente assim, né? Mas aqui a gente como a gente falou aqui no nosso controller, né, que tem dois parâmetros, que é o number e o dados. Dados tem que falar o que que é, né? Por que que o create não precisa, então? Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que esse erro vai sumir quando a gente terminar o, o service. Não sei, não sei. Vamos focar no service. Deixa eu colocar um 2.n aqui. Não sei o que pode ser isso. Depois eu vejo isso aí. Vamos para o nosso service. Aqui no nosso service, ele tem o ID, né? E tem o nosso model, né? Que é o nosso usuário. Que é o nosso, igual a gente colocou aqui, né? Que Opa, aqui em cima também, ó. Aqui a gente tem o number, tem o ID, né? E tem o usuário. O usuário, dois pontos, usuário. Que é a nossa variável o que que é essa variável? Aqui, o ID é tipo number, mas o que que é o usuário? Ele é do tipo nosso model aqui, né? Ele vai retornar um HTT response, né? Aqui é o update, const. Vamos mudar tudo aqui, update. Beleza. Update await update user repository, que ele também entra dois parâmetros, né? Que é o nosso usuário e o nosso ID. Daí, feito isso, se o update der tudo certo, return your key.
é update user, usuário é editado com sucesso. Falha o editar o usuário. Vamos então agora para o nosso repository. A gente já vai exportar aqui a função update repository. Copia e cola isso aqui. Dá um update repository aqui. É uma função assíncrona, né? E lembra que tem os parâmetros que é o ID, né? Que já está aí. E o nosso usuário, que é do tipo usuário. Beleza, daí é um update, né? Update não é um delete. Update onde daí beleza, update onde o ID é ID, né, que é onde o ID é esse aqui. E o nosso data, o que que é para atualizar? É para ficar igual o nosso usuário. É para atualizar isso aqui, né? Beleza, tá tudo certo, ó. O nosso problema do server se mudou. Lembra que tava dando um problema, no controller, né? Lembra que tava dando um problema aqui no dados? Sumiu porque a gente conseguiu fazer aqui. Beleza, então. Tá tudo feito. Vamos testar agora. Abre o terminal. npm run dev. Rodou certinho. Vamos abrir deixa eu ver uma coisa. O update user tem que estar igual o nome do nosso onClick aqui. Olha aí, hein? Editar user. Editar user. Isso aqui é o nome da nossa route, então não precisa mudar. Só precisa mudar esse aqui. Editar user. Form edit, listener. Resultado da mensagem, dados, ID. Eu coloquei na route o dado também, o ID, né? Olha aí, outra coisa, hein, guys? Tem que ser igual aqui. Acho que agora tá tudo certo. Vamos. A gente alterou algumas coisas, então vamos ter que reiniciar o servidor. Vamos ir pro nosso negócio. Vamos tentar excluir um usuário para ver se tá tudo certo. Usuário deletado com sucesso. Vamos criar um para ver se tá tudo certo. Criado com sucesso. Então vamos editar um. Preencha os campos. Tá. Eu quero editar então o. Deixa eu fazer um teste aqui. 5. Tá, ok. A gente esqueceu de colocar uma coisa aqui. Quando era para clicar no editar aqui, ó. E já nem tá funcionando mais. Porque, ó, se tiver vazio e eu clicar em editar, ele preenche os campos. Deixa eu fazer o seguinte, dá um select aqui. Ó, tem um 1 ainda. Deixa eu clicar no 1 então. E D1, eu quero que seja 666. Deixa eu colocar 54, 54. Ó, deu algum erro também. Deixa eu ver que erros são esses, então. Ó, é put
o nosso método, tava post, porque lembra que eu copiei e colei do create para agilizar o processo, então é put. Deixa eu ver. Como eu mudei só o front-end, não precisa reiniciar o servidor. Deixa eu colocar aqui 5.4, 5.4, 4, 5.4, 4. Usuário editado com sucesso. Ó, já mudou aqui o nosso é, o nosso usuário, né? Já tá tudo certo. Mas é o seguinte, vocês estão vendo que eu tenho que colocar na mão aqui, né? Vamos colocar uma função então para quando eu só clicar no botão editar, ele automaticamente já preenche esse D aqui. Beleza, então, gente. Aqui no update, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma função preencher ID, vai receber como parâmetro um ID, e daí abre a função, né? E document.element, opa, get element by ID, usuário id edit, que esse elemento aqui é o nosso index aqui, ó. Lembra que aqui no nosso ID tem o nosso usuário id, o nosso form que tem que formar o ID para dar o update. Então, esse lugar aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar um valor. E que valor é esse? O ID, que é o que recebe de parâmetro. Daí, beleza. A gente vai copiar essa função, então, e a gente vai lá no nosso red, e lembra onde estava editar user? A gente substitui essa função, preencher ID. Beleza, já vou aqui pro front. Agora é o seguinte, em vez de eu chegar aqui e ter que escrever na mão, eu vou vir aqui, ó. Ah, qual que eu quero selecionar? Eu quero selecionar essa aqui. Então, eu cliquei no editar aqui, ele automaticamente preencheu o ID desse carinha aqui e colocou aqui, entendeu? Daí eu posso atualizar agora. Eu quero que o nome seja só 5555. Daí, ó, é editar. Eu vou até ajeitar, mas vamos só para testar. É usuário editado com sucesso. Vai atualizar. Atualizou para tudo 55. Deixa eu mudar esse aqui, que tá criar, colocar editar, editar. Então, beleza. Usuário listado com sucesso. Então, nosso CRUD está literalmente completo. Eu vou criar um aqui, João. Opa, deixa eu excluir todos logo. Vou excluir, vai atualizar. Vou excluir, vai atualizar. Vou excluir, vai atualizar. Vou excluir, vai atualizar a página. Esse negócio de atualizar a página, gente, é o nosso set time que chama a, a, fun a função carregar users, né? Daí o nosso 500 é o tempo, tá ligado? Lembra que, ó, veja que tem um delay. Ó, quando eu clico em excluir, ok, delay, daí sim atualiza. Que apareceu, que agora apareceu nenhum usuário encontrado, né? Então vamos criar o nosso aqui. João 123, número 123 e criar. Criamos. Ó, o delay apareceu aqui. Eu quero editar. Cliquei em editar, automaticamente já subiu aqui o nosso ID. Então vamos selecionar o que a gente quer editar. Eu quero que seja 321 o nome, 321 CPF, 321 telefone. Usuário editado com sucesso. Vai atualizar e atualizou aqui. Ah, não gostei, quero excluir. Vem aqui, exclui usuário, nenhum usuário deletado. Como tá nenhum usuário deletado, ele ainda fica porque não carrega a página. Agora foi. Se você quiser consertar, é só colocar no lugar desse set time o Windows Reload, né? Mas eu vou deixar o set time mesmo, que eu gosto dele. E é isso aí. Então, gente, nosso CRUD está totalmente completo. A gente fez o nosso index completamente, o nosso update completamente, o red todo feito.
Que lembra que tem o red que busca os dados e o red que renderiza os dados, né? Daí tem o delete, tem o create, daí o nosso HTML e esse é o nosso front-end, né? E daí para futuras APIs, se você quiser criar, você pode só criar uma pasta com o nome lá e fazer a mesma estrutura, né? O nosso back-end, a gente ainda tem uma coisa para adicionar. Nosso script está completo, mas a gente ainda não adicionou uma validação, porque a gente pode criar um usuário, mas você tem que validar os dados, né, antes de criar. Então, não vai precisar. O nosso repositório está completo, está tudo completo. A única coisa que a gente vai criar agora é o nosso validator, né? E o nosso validator middleware, né? E adicionar na nossa route que, tipo, antes dele chamar o get usuário controller, ele chama o middleware validator para validar os dados. Então, basicamente, o resto está tudo pronto. Eu vou até dar então um git aqui. Git adicionar git commit "-m fiat, que a gente adicionou uma coisa nova, update API REST. Git push. Basicamente é isso então. Então a gente agora vamos fazer o nosso validator e o nosso validator middleware.